Verdade, uma das primeiras manifestações de engenharia térmica intencional do mundo ocidental. Desenvolvida ao longo de séculos de adaptação a um dos climas mais hostis da Terra, a Casa Longa da Idade do Ferro e da Era Viking, aproximadamente 500 a.C. a 1050 d.C., encarnava um conhecimento empírico profundamente refinado sobre termodinâmica passiva, aerodinâmica estrutural e psicologia ambiental. Quando as temperaturas despencavam para patamares de 30 graus Celsius a 50 graus Celsius, especialmente nas regiões setentrionais da Noruega, no interior da Suécia ou nos assentamentos da Groenlândia e da Islândia, a sobrevivência dependia menos da resistência individual do que da inteligência coletiva materializada nas paredes, no telhado e na disposição espacial dessas habitações. O formato inconfundível, frequentemente comparado ao casco de um navio invertido, não era apenas estético ou simbólico. Era uma resposta direta às forças do vento, à acumulação de neve e à necessidade de reter cada joule de calor gerado por lareiras, corpos humanos e animais. A estrutura básica da Longoze assentava em uma fundação de pedra ou em estacas de carvalho e pinho enterradas no solo, formando uma armação de postes verticais conectados por vigas horizontais que definiam a forma alongada, com comprimentos que variavam entre 15 e 80 metros, dependendo do estatuto social da família ou do clã. As paredes não eram retas, mas curvadas para dentro, criando uma seção transversal em arco que distribuía uniformemente o peso da neve e do telhado, ao mesmo tempo que reduzia a superfície exposta aos ventos dominantes. Essa curvatura, aliada à altura reduzida do telhado, que frequentemente não ultrapassava 2,5 a 3 metros no ponto mais alto, minimizava as correntes de convecção interna e impedia que o ar quente se dissipasse rapidamente para o exterior. Em muitas regiões, particularmente na Escandinávia Ocidental e nas ilhas do Atlântico Norte, as longoses eram parcialmente enterradas, técnica conhecida como souterrain ou Aufdugot, com até 1 metro de profundidade abaixo do nível do solo. Essa submersão estratégica aproveitava a inércia térmica da Terra, que mantém uma temperatura relativamente estável entre 4 graus Celsius e 8 graus Celsius mesmo durante os invernos mais rigorosos, funcionando como um amortecedor natural contra as oscilações extremas do ar exterior. O revestimento exterior era tão crucial quanto a estrutura de madeira. Em vez de tábuas expostas, que rachariam com o frio e permitiriam a entrada de umidade gelada, os construtores aplicavam camadas sucessivas de materiais orgânicos e minerais. Primeiro, uma trama de vime ou ramos flexíveis era entrelaçada entre os postes. Sobre essa base, espalhava-se uma argamassa de barro, estrume seco e fibras vegetais, conhecida como daub, que secava ao ar e formava uma barreira hermética contra o vento. Por cima, depositavam-se blocos de turfa cortada em retângulos, com espessuras que podiam atingir 30 a 50 centímetros. A turfa, além de ser um excelente isolante térmico, com condutividade térmica inferior a 0,05 Wm/K, comparável a alguns isolantes modernos, possuía a capacidade de absorver e libertar umidade de forma regulada, evitando a condensação interna que poderia apodrecer a estrutura de madeira ou provocar hipotermia por evaporação cutânea. Nas regiões costeiras ou onde a turfa era escassa, utilizavam-se pedras planas, xisto ou mesmo neve compactada como reforço adicional, demonstrando uma flexibilidade material que só uma cultura profundamente ligada ao território poderia desenvolver. Do ponto de vista da ventilação e da gestão do calor, a Longoze era um sistema termodinâmico fechado, mas não estagnado. No centro exato da nave principal, alinhada com o eixo longitudinal da casa, encontrava-se a lareira central, o Langeu do Eldus, uma vala rasa revestida de pedra onde a lenha de bétula, pinho e carvalho queimava durante dias consecutivos. O calor gerado não era apenas para cozinhar ou aquecer, era o coração metabólico da habitação. A fumaça, rica em partículas de alcatrão e creosonto, subia lentamente em direção ao topo do telhado, onde uma abertura estratégica, o Jore ou Hofa, permitia a sua saída controlada. Essa abertura não era uma simples chaminé, era um regulador de pressão atmosférica. Nos dias de vento forte, o efeito Venturi criava uma sucção que puxava o ar quente para cima, renovando o oxigênio sem causar correntes de ar gelado ao nível do chão. Nos dias calmos, a fumaça acumulava-se temporariamente nas vigas superiores, aquecendo-as e secando as carnes, peixes e peles penduradas, enquanto o ar mais fresco e denso permanecia nas zonas inferiores, onde as pessoas dormiam em estrados de madeira cobertos com peles de urso, rena ou lobo. Essa estratificação térmica natural, ar quente acima, ar frio abaixo, era um princípio físico intuitivamente dominado,
séculos antes de a termodinâmica ser formalizada pela ciência moderna. A disposição interna refletia uma hierarquia funcional e social que também otimizava a sobrevivência. Nos extremos da longouze, frequentemente separados por divisórias de madeira ou cortinas de couro, ficavam as áreas dedicadas aos animais, bovinos, ovinos, caprinos e, por vezes, cavalos. Essa integração não era apenas prática, era termodinamicamente essencial. O calor corporal de uma dúzia de animais, somado ao seu metabolismo basal, podia elevar a temperatura interna em 3 graus Celsius a 5 graus Celsius durante a noite, atuando como uma bateria biológica de aquecimento. Os dejetos, por sua vez, eram recolhidos e usados como fertilizante na primavera, fechando um ciclo de sustentabilidade que antecedia em milênios os conceitos modernos de economia circular. A área central, mais quente e iluminada, era reservada às atividades diárias, tecelagem, forja leve, preparação de alimentos, narração de sagas e reuniões familiares. Os quartos ou alcovas laterais, quando existentes, eram espaços semiprivados, muitas vezes revestidos com tapeçarias de lã que reduziam ainda mais a perda de calor por radiação. Estudos arqueológicos e reconstruções experimentais, como as realizadas no Museu ao Ar Livre de Liege, Dinamarca, no sítio de Borg, Noruega, ou no assentamento de Eliance aos Meadows, Terra Nova, confirmam a eficácia térmica dessas estruturas. Medições com termógrafos infravermelhos em réplicas modernas demonstram que, mesmo com temperaturas externas de 25 graus Celsius, o interior de uma longouze bem construída e com lareira ativa podia manter-se entre 10 graus Celsius e 18 graus Celsius, dependendo da ocupação e da gestão do fogo. Simulações computacionais de dinâmica de fluidos, CFD, aplicadas a modelos 3D baseados em escavações revelam que o formato arqueado reduz em até 60% a turbulência do vento nas paredes, enquanto a combinação de turfa, barro e madeira cria um coeficiente de transmissão térmica, valor U, equivalente a 0,30,4 W, m sobrescrito 2K, superior a muitas construções rurais europeias do século XIX. Mais impressionante ainda é a resiliência estrutural. Durante tempestades de neve com acumulações superiores a 2 metros, o telhado curvo fazia a neve escorregar ou compactar-se de forma homogênea, evitando o colapso por sobrecarga assimétrica, um risco mortal em construções de telhado plano ou inclinação inadequada. A transmissão desse conhecimento não se dava por manuais ou blueprints, mas por observação direta, prática de aprendizagem e narrativa oral. Os mestres carpinteiros, Tresniar, e construtores de casas, os Bigjar, eram figuras de prestígio, cujas técnicas eram protegidas e refinadas ao longo de gerações. Cada detalhe, o ângulo de inclinação do telhado, a espessura da camada de turfa, a posição exata da abertura de ventilação, a seleção da madeira conforme a exposição ao sol e ao vento, era calibrado com base em séculos de tentativa, erro e adaptação ecológica. A longouze, portanto, não era apenas um abrigo. Era um organismo arquitetônico vivo, em constante diálogo com o clima, o solo, a floresta e a comunidade. Num mundo onde o inverno não perdoava falhas de cálculo, a engenharia térmica ancestral dos escandinavos provou que a sobrevivência extrema não depende da dominação da natureza, mas da sua compreensão profunda e do respeito pelas leis físicas que a governam. Essa sabedoria, preservada em fragmentos de carvão, postes carbonizados e camadas de turfa fossilizada, continua a inspirar arquitetos contemporâneos que buscam soluções passivas, sustentáveis e culturalmente enraizadas para os desafios climáticos do século XXI. Solamento natural com turfa e musgo. Se a estrutura arqueada das longouzes escandinavas constituía o esqueleto térmico da habitação, era o revestimento orgânico, composto por turfa, musgo, solo e fibras vegetais, que atuava como sistema circulatório de proteção contra o frio extremo. Em regiões onde as temperaturas de inverno frequentemente mergulhavam abaixo dos 40 graus Celsius e os ventos árticos varriam as planícies glaciais, a madeira por si só era insuficiente. Sua condutividade térmica relativamente alta e a tendência a rachar com a contração causada pelo gelo exigiam um complemento isolante de origem natural. A resposta dos antigos escandinavos foi tão engenhosa quanto sustentável. Transformar a paisagem circundante em uma segunda pele arquitetônica, viva, respirável e altamente eficiente. A turfa e o musgo não foram escolhidos por acaso, mas por séculos de observação empírica que revelaram suas propriedades termoacústicas excepcionais, sua capacidade de regulação higrotérmica e sua disponibilidade cíclica nos ecossistemas boreais. A turfa, torven nórdico antigo,
É um material orgânico parcialmente decomposto, formado em zonas úmidas, pântanos e charcos, onde a acidez e a falta de oxigênio retardam a degradação completa da matéria vegetal. Ao longo de milênios, camadas de sagnum, ervas, raízes e detritos lenhosos acumulam-se, compactam-se e transformam-se num tecido esponjoso e denso, rico em carbono e com uma estrutura celular que retém ar de forma estável. Essa microestrutura é precisamente o que confere à turfa seu poder isolante. O ar aprisionado nas cavidades intercelulares atua como uma barreira contra a condução térmica, reduzindo a transferência de calor para valores entre 0,03 e 0,06 W/m², comparável à cortiça moderna e superior a muitos materiais de construção tradicionais. Na Escandinávia antiga, a extração da turfa era uma atividade sazonal rigorosa, geralmente realizada no final do verão ou início do outono, quando os pântanos estavam mais secos e o material mais firme. Os blocos eram cortados com enxadas de madeira ou ferro em formatos retangulares padronizados, aproximadamente 30×15×10 cm. Deixados a secar ao ar livre por semanas e depois transportados em trenós ou cestos até os locais de construção. Uma vez no canteiro de obras, a turfa não era simplesmente empilhada. Ela era aplicada em camadas alternadas com outros materiais, formando um compósito isolante de alta performance. Primeiro, sobre a estrutura de madeira, espalhava-se uma base de gravetos finos ou ramos de bétula, que serviam como suporte e permitiam a drenagem de eventuais umidades. Sobre essa rede, depositava-se uma camada de musgo, mose, preferencialmente do gênero Polytrichum ou Illocomium, conhecidos por sua estrutura filamentosa e capacidade de reter até 20 vezes o próprio peso em água sem perder a porosidade. O musgo era pressionado manualmente contra as frestas da estrutura, vedando microfissuras e criando uma barreira contínua contra infiltrações de ar. Em seguida, vinham os blocos de turfa, dispostos em fiadas cruzadas, semelhante à alvenaria de tijolos, com as juntas preenchidas por uma pasta de barro, argila e fibras de lã ou crina animal. Essa técnica de assentamento evitava a formação de pontes térmicas, linhas contínuas de material condutor que permitiriam a fuga de calor, e garantia uma homogeneidade estrutural capaz de resistir a assentamentos diferenciais e vibrações causadas pelo vento. A espessura total do revestimento variava conforme a latitude e a severidade do inverno. Nas regiões costeiras da Noruega ou no sul da Suécia, onde os invernos eram menos extremos, as paredes podiam ter entre 15 e 25 centímetros de isolamento. Já nas terras altas do interior, na Lapônia ou nos primeiros assentamentos da Islândia e Groenlândia, as camadas chegavam a 40 a 60 centímetros, com o telhado recebendo tratamento ainda mais robusto. O telhado, frequentemente inclinado em ângulos entre 30 graus e 45 graus, era revestido com uma base de tábuas ou casca de bétula, seguida por camadas de musgo, turfa e, por vezes, uma cobertura final de relva viva, grasta. Esse telhado verde ancestral não era apenas estético. A vegetação superficial reduzia a erosão pelo vento, aumentava a massa térmica e, durante o verão, proporcionava resfriamento evaporativo. No inverno, a neve que se acumulava sobre o telhado funcionava como um isolante adicional, já que a neve fresca tem condutividade térmica inferior a 0,1 W/m². Os antigos escandinavos sabiam, por experiência direta, que um telhado bem isolado retinha a neve sem colapsar, transformando o próprio clima adverso em aliado térmico. Do ponto de vista físico, o sistema de isolamento com turfa e musgo operava segundo 3 princípios fundamentais: baixa condutividade térmica, alta capacidade de armazenamento de calor, massa térmica, e regulação higrotérmica passiva. Enquanto a madeira e a pedra conduziam o frio rapidamente, a turfa funcionava como uma esponja térmica, absorvendo o calor irradiado pela lareira e libertando-o gradualmente ao longo da noite. O musgo, por sua vez, atuava como um regulador de umidade. Em ambientes internos aquecidos, o ar tendia a secar, mas a respiração humana, a cozinha e a evaporação de materiais orgânicos geravam vapor d'água. Sem ventilação adequada, esse vapor condensaria nas paredes frias, criando bolor, apodrecimento da madeira e perda adicional de calor por evaporação. O musgo absorvia o excesso de umidade quando a concentração no ar era alta e a libertava quando o ar estava seco, mantendo a umidade relativa interna entre 40% e 60%, uma faixa ideal para o conforto humano e para a preservação dos materiais. Essa respiração das paredes era tão eficaz que, em escavações arqueológicas, frequentemente se encontram vestígios de estruturas de madeira perfeitamente preservadas sob camadas de turfa,
enquanto peças expostas ao ar livre há séculos já teriam desaparecido. A manutenção do isolamento era uma tarefa cíclica e comunitária. A cada outono, antes da chegada das primeiras nevascas, as famílias dedicavam dias a inspecionar o telhado e as paredes, substituindo blocos de turfa danificados, recompactando camadas assentadas pelo peso da neve e renovando as camadas de musgo nas zonas mais expostas. Em algumas regiões, utilizavam-se técnicas de costura com cordas de fibra de linho ou raízes de abeto para fixar a turfa ao telhado, impedindo que ventos fortes a arrancassem. O conhecimento sobre os melhores locais de extração, a época ideal de corte, o grau de umidade aceitável e a forma de armazenamento era transmitido oralmente, muitas vezes associado a rituais sazonais e narrativas mitológicas que enfatizavam o respeito pela terra e pelo ciclo natural. A turfa não era vista como um recurso infinito, mas como um presente sazonal que exigia gratidão e gestão cuidadosa. Em muitas comunidades, existiam regras tácitas sobre a rotação de áreas de extração, permitindo que os pântanos se regenerassem ao longo de décadas. A arqueologia experimental e a análise científica moderna validam de forma inequívoca a eficácia dessas técnicas. Em projetos como a reconstrução da Longose de Trelleborg, Dinamarca, ou as simulações do Centro de Investigação Viking de Uppsala, Suécia, sensores termográficos e higrômetros instalados em paredes revestidas com turfa e musgo demonstram variações de temperatura interna até 70% menores do que em estruturas equivalentes com isolamento convencional de palha ou madeira nua. Testes de envelhecimento acelerado mostram que, mesmo após 20 invernos simulados, o compósito orgânico mantém mais de 85% da sua capacidade isolante original, graças à regeneração natural das fibras e à estabilização química do material pelo creosoto da fumaça da lareira. Estudos de arqueobotânica revelam, ainda, que os antigos escandinavos selecionavam intencionalmente espécies de musgo com maior teor de lignina e estrutura celular mais densa, indicando um conhecimento botânico aplicado que antecede em séculos a ciência dos materiais moderna. Mais do que uma solução técnica, o isolamento com turfa e musgo reflete uma cosmologia integrada à natureza. Para os povos nórdicos, a casa não era um objeto separado do ambiente, mas uma extensão do solo, da floresta e do céu. Cada camada de turfa representava um pacto com a terra: tirar com medida, usar com sabedoria, devolver com gratidão. Essa ética de reciprocidade ecológica permitiu que comunidades inteiras prosperassem em climas onde a simples exposição ao frio significava a morte em horas. Hoje, à medida que a arquitetura contemporânea redescobre os princípios da construção passiva, dos materiais biofílicos e da eficiência energética de baixo impacto, as técnicas ancestrais de isolamento escandinavo emergem não como relíquias do passado, mas como modelos vivos de sustentabilidade. A turfa e o musgo, que um dia protegeram famílias inteiras de invernos de a 50 graus Celsius, ensinam-nos que a verdadeira resistência ao frio não nasce da força bruta, mas da harmonia com os ciclos naturais e do coração da casa. A lareira central, Langeude, no ecossistema térmico da Longose escandinava, nenhum elemento era mais vital do que a lareira central, conhecida nas fontes nórdicas como Eldus, Langeude ou simplesmente Arin. Longe de ser um simples ponto de ignição, a lareira constituía o sistema metabólico da habitação, o motor termodinâmico que transformava a matéria orgânica em calor, o regulador atmosférico que gerenciava fumo e oxigênio, o centro de preservação de alimentos, o eixo de coesão social e, não menos importante, um espaço carregado de significado ritual e cosmológico. Num ambiente onde o inverno impunha condições de sobrevivência de precisão cirúrgica, a gestão do fogo não era uma atividade doméstica secundária, mas a competência mais crítica para a continuidade da família, do clã e, por extensão, da comunidade. A arquitetura da Longose foi, em última análise, desenhada em torno deste ponto focal. Cada curva da parede, cada inclinação do telhado, cada camada de turfa e musgo existia para maximizar a retenção, a distribuição e a segurança do calor gerado por essa chama ancestral. A posição da lareira não era arbitrária. Situava-se exatamente no eixo longitudinal da casa, alinhada com a abertura central do telhado, criando um canal vertical de convecção que funcionava como uma chaminé primitiva, porém altamente eficiente. Em vez de uma estrutura elevada, a lareira escandinava típica era uma vala rasa ou uma plataforma retangular revestida com pedras planas de granito ou xisto, com dimensões que variavam entre 1 e 3 metros de comprimento e 30 a 50 centímetros de profundidade. As pedras eram escolhidas por sua resistência ao choque térmico e por sua capacidade de acumular calor durante o dia e libertá-lo lentamente à noite.
Em muitas escavações, nota-se que as pedras da lareira apresentavam fissuras características de expansão e contração cíclica, indicando séculos de uso contínuo. Ao redor da vala, o solo era compactado e, por vezes, coberto com uma camada de cinza e argila, criando uma superfície não inflamável que impedia a propagação de brasas para as tábuas de madeira ou para as camadas de turfa das paredes. Do ponto de vista termodinâmico, a lareira operava segundo princípios de radiação, convecção e condução perfeitamente integrados à estrutura da casa. O calor irradiado diretamente aquecia os corpos e objetos num raio de 2 a 3 metros, criando uma zona de conforto imediato. Simultaneamente, o ar aquecido pela combustão subia, arrastando consigo partículas de fumo e vapor d'água, enquanto o ar mais frio e denso era puxado das extremidades da casa para o centro, alimentando as chamas com oxigênio fresco. Este ciclo contínuo de renovação do ar era essencial não apenas para manter a chama viva, mas para evitar a acumulação de monóxido de carbono e a saturação do ambiente com umidade. A abertura no telhado, o Jore ou Hofa, não era um buraco improvisado, mas uma estrutura calculada. Frequentemente reforçada com vigas transversais e revestida com placas de pedra ou argila refratária. Sua dimensão era proporcional ao tamanho da lareira e à inclinação do telhado. Em dias de vento, o efeito Venturi acelerava a saída do ar quente, criando uma sucção que renovava o ambiente sem gerar correntes descendentes de ar gelado. Em dias calmos, a abertura funcionava como um regulador passivo. O ar quente acumulava-se temporariamente nas vigas superiores, aquecendo a estrutura de madeira e secando os alimentos pendurados, enquanto o nível habitável mantinha-se estável e respirável. A gestão do combustível era uma ciência empírica refinada ao longo de gerações. Nos meses mais rigorosos, a lenha era o recurso principal, mas sua seleção obedecia a critérios rigorosos. A bétula, por queimar com chama limpa e rápida, era reservada para cozinhar e para reacender o fogo. O pinho e o abeto, ricos em resinas, produziam calor intenso e fumaça densa, ideais para aquecimento prolongado e defumação. O carvalho, de combustão lenta e alta densidade energética, era guardado para as noites mais longas ou para situações de emergência. Em regiões onde a floresta era escassa, como na Islândia primitiva ou no norte da Noruega, recorria-se à turfa seca, esterco de rena ou ovino compactado, ossos animais e até raízes de arbustos, cada um com seu perfil de queima e poder calorífico específico. O fogo raramente era deixado apagar completamente. As brasas eram cobertas com cinza ou turfa úmida durante a noite, mantendo um núcleo incandescente que podia ser reavivado com poucas assopradas pela manhã. Esta prática, conhecida como Gudodnin, manutenção da brasa, economizava combustível, reduzia o risco de incêndios acidentais e garantia que o calor nunca cessasse por completo, mesmo nos dias